Diretórios estaduais do Novo articulam a destituição do ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema, da condição de pré-candidato do partido à presidência da República. O movimento, iniciado no fim da semana, foi por lideranças do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Começa, então, a ganhar apoio em Goiás e Mato Grosso do Sul. E quem explica este movimento é Wilson Lima no quadro Bastidor do Meio-Dia. Boa tarde para você, Inácio. Boa tarde para você, minha amiga e meu amigo de O Antagonista. A questão é a seguinte, rapaz. A discussão pública entre Romeu Zema e Flávio Bolsonaro já criou muita confusão para essa ala do PL. Vamos lá, vamos entender porque o que acontece? O Novo é aliado do PL na região sul. Em candidaturas fortes, tá? No Rio Grande do Sul temos o Marcel Van Hatten, candidato ao Senado, o Sanderson também é candidato ao Senado, e essa dupla vai apoiar o Zucco, Luciano Zucco, para o governo do estado. Em Santa Catarina, Jorginho Melo tem como vice o ex-prefeito de Joinville, que também é do Novo. Joinville, que é uma das maiores cidades do estado. No Paraná, Sérgio Moro faz palanque junto com o Deltan Dallagnol, candidato ao Senado. Os dois compõem o mesmo palanque. Então, o que acontece? Para essa turma da região sul, essa discussão, as críticas do Zema em relação ao Flávio Bolsonaro afetam diretamente nessas candidaturas, afetam diretamente nas disputas majoritárias e nas disputas proporcionais. Por isso que essa turma iniciou esse movimento para acabar com a confusão, a visão deles, para acabar com essa confusão é melhor não ter candidatura a presidente da República, até porque, nesses estados em específico, o Novo vai viver um dilema. Porque vão ser dois candidatos à presidência da República que esses caras vão ter que fazer palanque. E aí, no caso do Paraná, o Deltan Dallagnol, ele vai para o palanque do Zema ou ele vai para o palanque do Flávio Bolsonaro? No caso do Rio Grande do Sul, o Marcel Van Hatten vai para o palanque do Flávio Bolsonaro ou vai para o palanque do Zema? E nesses três estados, que são estados majoritariamente bolsonaristas, por exemplo, o Marcel Van Hatten fazer campanha para o Zema é um verdadeiro tiro no pé, na visão dos integrantes, dos aliados do Marcel Van Hatten. A mesma coisa acontece lá no Paraná. Então, é uma situação muito delicada, então por isso que essa ala do Novo, que já tem essa força de Goiás e alguns nomes do Rio Grande do Sul, não é o diretório, Mato Grosso do Sul, perdão, não é o diretório do Mato Grosso do Sul, mas algumas pessoas do diretório do Mato Grosso do Sul já defendem que, de fato, a solução para esse impasse seja, de fato, não ter uma candidatura presidencial. Então, o que essa turma vai fazer? Eles vão articular no momento em que o Novo for homologar a candidatura do Romeu Zema e tentar ali tirar a maioria do ex-governador de Minas para que ele sequer seja candidato. Ou seja, meu caro amigo Inácio, e meu amigo de um antagonista e minha amiga de um antagonista, é muita confusão e essa aliança PL Novo ainda vai dar muito o que falar, meu caro. De fato. Também já dou boa tarde a Ricardo Kertzmann e também a Rodolfo Borges. Começando por você, Rodolfo, o que é que os deputados, sobretudo dessas bancadas insatisfeitas de Romeu Zema, esperavam do seu pré-candidato? Uma postura automaticamente adesista a Flávio, que justamente é rival dele? Boa tarde a todos. A submissão é o que está desenhado. É o que está, inclusive, revelado no discurso. Agora, realmente, é um problema de origem aí. Por que o Romeu Zema vai lançar uma candidatura presidencial se for para se submeter a um outro? Aí é aquilo que a gente imaginava no início da corrida. O Zema vai fazer ali, o Partido Novo, eles vão fazer barulho, vão chamar atenção e depois vão se mesclar com outra candidatura. Chegou-se a cogitar aí também, além do Flávio Bolsonaro, com o Caiado. Mas aí, no meio do caminho, o que aconteceu? Apareceu o escândalo do Banco Master do lado da família Bolsonaro. Associação com Daniel Vorcaro para fazer o filme sobre a eleição de 2018 do Jair Bolsonaro. E aí o Zema teve que fazer uma opção, ele fez uma opção muito rápido, né? A gente pode até concordar que talvez tenha sido
muito precipitado para ele se manifestar de forma tão peremptória logo na origem do problema. O Caiado, por exemplo, é um exemplo aí de alguém que fez um caminho diferente, mas acabou chegando mais ou menos na mesma conclusão do Zema, porque o fato é que o Caiado, na primeira reação, disse: vamos esperar a explicação do Flávio. E hoje o que o Caiado tem dito é: as explicações não são boas. O Flávio não tem conseguido se explicar. Fica a distinção em relação à manifestação do Zema, e aí o Caiado me parece ainda um pouco protegido diante daquilo que fez o Zema logo na origem da revelação das mensagens entre Flávio e Vorcaro. Mas o Caiado hoje, acho que ele está meio que na mesma interpretação do Romeu Zema. O Flávio não conseguiu explicar direito essas mensagens, até porque elas realmente não têm muita explicação, não. O filme sobre o pai dele foi patrocinado, até onde a gente sabe, mais 90% pelo Vorcaro, que se envolveu com Brasília inteira na expectativa de ganhar algum benefício em todas essas relações. Então, tem esse desgaste, né? Acho que a diferença do Zema para o Caiado é de que ele vem se desgastando desde a origem da denúncia ali, com esse eleitorado bolsonarista. E o Caiado menos. E a questão é que o Zema hoje tenta salvar não a sua candidatura em si, mas a sua reputação. Quer dizer, ele não está ele está com um discurso muito rígido contra a corrupção, que, aliás, como a direita brasileira, historicamente, contra o PT, se estabeleceu. Agora, não me parece, de fato, que tenha muito horizonte essa pré-candidatura ou essa candidatura do Zema, porque o partido é bem pragmático aí, se submeteu de alguma forma, assim, recentemente ao bolsonarismo, e agora é muito difícil que eles consigam fazer um voo sozinho, ainda mais em conflito direto com o bolsonarismo. Ricardo? Boa tarde, Inácio. Boa tarde, Wilson, Rodolfo. Boa tarde, amigos antagonistas. Olha, é aquela história: diga-me com quem andas e direi quem és. O ponto todo nisso aí é que não só o Partido Novo, mas principalmente o ex-governador Romeu Zema, resolveu lá atrás acreditar realmente que poderia ser parceiro da família Bolsonaro. E todo mundo sabe que não existe parceria com a família Bolsonaro, porque a família Bolsonaro é 100% a família Bolsonaro. E só abre oportunidade para a parceria de alguém que seja sempre 100% submisso. Não admitem qualquer desvio, seja de opinião, seja de atuação, seja até mesmo de pensamento. A gente viu isso ao longo de toda essa trajetória, desde que o ex-presidente Jair Bolsonaro assumiu. Todos os aliados históricos, e a fila é enorme, que foram em algum momento discordando, não é fazendo oposição, não, discordando. Alexandre Frota, aquela moça lá, Hasselmann, o general Santos Cruz, Bebiano, todo mundo que foi ao longo deste período discordando de posições bolsonaristas foram sendo rifados, foram sendo tratados a chutes e a pontapés como se fossem inimigos. Até mesmo a Carla Zambelli, né, foi tratada como responsável, como culpada pela derrota nas eleições por causa daquele episódio que ela saiu correndo atrás do rapaz lá nas ruas de São Paulo com uma arma em riste. Então o Zema, em algum momento lá atrás, acreditou o seguinte: olha, vamos caminhar juntos. Eu toco aqui a minha candidatura ou a minha pré-candidatura e lá no segundo turno, se eu não conseguir avançar, eu apoio vocês. Só que se deu mal, porque entendeu que não existe isso com o bolsonarismo. Ele tem que ser um sabujo, tem que ser submisso. E o Zema, Inácio, tem um pouco de culpa nessa história toda, porque se num primeiro momento, logo quando saíram aqueles áudios do Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro ao irmão, né, Daniel Vorcaro, era assim que o Flávio se referia nesses áudios, ele foi de forma muito veemente condenar. Em um momento depois, ele fez acenos dizendo o seguinte: olha, eu não concordo com isso, mas no segundo turno, se eu não estiver, for Flávio Bolsonaro, eu vou apoiar Flávio Bolsonaro, porque contra o Lula eu vou apoiar qualquer um. Então o Zema fez essa história, esse aceno também, hora morde, hora assopra, e não adianta, porque eu repito, ou você está 200% com a família Bolsonaro ou não está, não serve metade. O ponto nessa disrupção ou nesse momento de divórcio, se é que ele vai ocorrer entre Partido Novo e Romeu Zema,
passa muito, Inácio, pelo Novo aqui de Minas. A gente não está falando de pouca coisa, a gente está falando do segundo maior colégio eleitoral. O Novo aqui em Minas conta com a candidatura do Romeu Zema porque planeja fazer pelo menos 2 deputados estaduais, o plano é fazer 3, pretende fazer pelo menos um deputado federal, a ideia é fazer 2 deputados federais, talvez até indicar a própria vice-governadora, que seria a vice-governadora, que seria a atual vereadora Fernanda Altoé, pré-candidata a deputada estadual, mas poderia ser a vice-governadora do Matheus Simões, que é do PSD, um quadro, né, ele saiu do Novo e foi para o PSD, fará palanque junto com o governador Romeu Zema, isso já está anunciado. Ou seja, se o Novo do Sul pretende romper com Zema, tem que combinar com o Novo aqui de Minas Gerais, porque vai ser uma situação muito complicada, porque, repito, precisa dessa candidatura do Romeu Zema para poder dar apoio, poder dar estrutura ao Novo aqui em Minas. Ô, Ricardo, só para complementar, também tem que combinar também com a Executiva Nacional do Novo, né? Um pouquinho, assim, antes de entrar no programa, ô Inácio, desculpa te cortar, eu conversava com pessoas próximas ali, o Eduardo Ribeiro, presidente do partido, e para ele, olha, isso aqui é um motim local, regional. Não acredito que isso de fato vá para frente, então o plano nesse momento é levar a candidatura do Zema até o fim, Inácio. Wilson, um detalhe, Inácio. Diga lá, por favor, só um complemento. Wilson, e assim até que então... é bom, assim que é bom, todo mundo interrompendo todo mundo. Não, e você chamou muito bem a atenção, porque até então, o presidente do Novo, Eduardo Ribeiro, ele é muito alinhado ao governador Romeu Zema. Ele é um dos fiadores dessa pré-candidatura do Romeu Zema. E no final das contas, ele que vai decidir. Eu só queria fazer um comentário a respeito do PL. PL aqui em Minas. Eu acho que o PL tem que baixar um pouco a bola dele, porque o PL se coloca aqui como se fosse a noiva a ser cortejada. É óbvio que o PL é muito importante, principalmente porque o PL tem aqui em Minas Gerais o Nicolas Ferreira, mas olha, os pré-candidatos que não estão postos, que se falam ao PL, ao governo de Minas aqui do PL, eles não têm ainda a estatura de um governador como Matheus Simões ou de um ex-governador como Romeu Zema. Há uma diferença muito clara entre um importante líder sindical, entre um importante empresário da comunicação e o governador em exercício. Hoje, quem ocupa e quem deveria estar sendo cortejado pelo PL é o governador Matheus Simões do PSD. E não o PL achar que pessoas que nunca tiveram um voto sequer, e aí eu falo nunca tiveram um voto sequer, porque nem sequer disputaram eleições, possam ter o mesmo quilate, a mesma estatura eleitoral, como eu disse, de um governador em exercício, que é o Matheus Simões, ou mesmo de um ex-governador tão bem avaliado como o Romeu Zema.